E aí, tudo beleza com você? Depois de uma eternidade de férias, o One Piece está de volta às nossas telas e isso traz uma paz enorme aos nossos corações. E nesse vídeo eu trouxe para você um recap dos últimos 5 episódios do anime mais pica de todos os tempos. Nosso recap já começa lá em Marijoás, no castelo de Pangeia, com o Sabo dando uma coça nos soldados cabeça de cone. Os caras tentam furar o olho dele, mas não dão nem pro cheiro, já tomam logo uma lapada de fogo na cara para estragar o enterro. É nesse momento que a Bonnie entra na sala onde o Sabo estava e os dois partem juntos para salvar o Kuma. A Bonnie diz pro Sabo que vai voltar para Egghead para fazer o Vegapunk restaurar a consciência do pai. Aí mais cabeças de cone aparecem e o Sabo pega a tchutchuca da Bonnie no colo e mostra que seria um medalhista de ouro no salto em altura. Depois de escaparem, Sabo deixa a Bonnie na floresta perto do castelo e cada um toma seu rumo. Enquanto isso, o Recobra Cadeirante entra na sala dos Gorosei para uma reunião particular. Lá ele vê o trono vazio e os Gorosei surgem bem diante de seus olhos. E já vão tipo, bora meu filho, fala logo o que você quer. O Rei Cobra já foi dando uma aula de história sobre o trono vazio e como a rainha Nefertari deixou de se tornar um dragão celestial para reinar em Alabastra. Os Gorosei ficam tipo, tá, e daí? Desenrola o carretel. Aí ele solta que os registros do reinado da Nefertari foram apagados e não constam em nenhuma parte da história do século perdido. E ele queria uma satisfação. O Saturno já foi logo respondendo que não sabiam a resposta, pois isso já faziam séculos. Depois de ficar um olhando para a cara do outro num silêncio constrangedor, o tio Cobra pergunta sobre um dos segredos mais cabulosos de One Piece. Qual o significado do nome Di? Só a pergunta já deixa os Gorosei meio bolado. O Rei Cobra acrescenta que há 800 anos a rainha Nefertari deixou uma carta passada de geração em geração. E não completou a frase, só para deixar aquele suspense no ar. A cena já corta pro Kuma, exterminador do futuro, acorrentando a princesa Shirahoshi, a mando de um dos dragões celestiais, aquele esquisitão lá que o Luffy sentou a mão. Enquanto todos esperando a farofa, os irmãos da Arielzona Peituda chegam para salvá-la, mas o Kuminator só dá uma escarrada de laser pra cima deles e cabum! Eles tentam revidar, mas o dragão celestial Don Quixote Myosgar para eles e pede para deixarem isso com os piratas. Logo em seguida, o Léo e o Sai aparecem e tomam a frente e partem para cima do dragão celestial. Enquanto todos ficam com aquela cara de quem sentou no formigueiro, o Léo e o Sai giram que nem uma Beyblade no ar por 15 minutos antes de enterrarem o dragão celestial no chão, igual um molinho na Maria amassado. O Luffy ia ficar orgulhoso deles. O Kuma já parte para agressão ao estilo Goku e Supremo Senhor Kaiô, mas o Molen aparece e segura ele por trás, lá ele, que fica que nem uma barata tentando sair. A cena volta pro trono vazio com o Rei Cobra esperando a resposta dele. É aí que a Imu-sama aparece em pessoa na frente de todos os presentes e senta no trono vazio. Geral fica tipo, what the fuck is that? Mas ela parece não se importar muito e fala o nome da Lili Nefertari como se fossem velhas conhecidas. E aí o episódio acaba. Mas calma que tem muito mais. O episódio seguinte começa com o Rei Cobra tendo uma síncope de idoso ao ver a figura da Imu-sama sentada no trono. O vovô Cobra diz que conhece o nome dela e que ele estava presente entre os 20 primeiros e ela já corta ele dizendo que não ia responder nada sobre isso. Afinal, ela precisa de um advogado, não é verdade? Mas ela respondeu a pergunta dele sobre o nome Di, dizendo que esse era o nome dos que se opuseram a eles no passado e que essas pessoas que ressurgiram com esse nome hoje em dia eram só um bando de cascas vazias que nem sabiam o verdadeiro significado do próprio nome, e que isso era resultado do fracasso da Nefertari. A Imu também questionou se os ponegrifos foram acidentalmente espalhados ou se foi de propósito, e que a resposta deveria estar na carta de 800 anos atrás da Lili. Aí o caldo começa a engrossar, pois os Gorosei sacam suas armas imediatamente em direção ao Rei Cobra. Não passava nem Wi-Fi no tio Snake. Mas mesmo se borrando, ele revela que a rainha Nefertari era uma Di. E ao ouvir esse nome, a Imu-sama surta e lança algo como uma cauda do capeta contra o Rei Cobra e atravessa o tiozinho. Ela não gostou muito de ouvir o nome Di. Mas aí, quase como o Chapolin quando alguém invoca ele, o Sabo surge do nada e resgata o Rei Cobra, já tocando fogo no parquinho. Aí, meus queridos, o bagulho fica doido. A Imu se transforma no capiroto virado no Jiraiya. E pegando a deixa, os Gorosei também viram um bando de chupacabra. O Sabo levanta uma parede de fogo e foge carregando o Cobra, achando que estava tudo de boa, mas o fogo não serviu nem para atrasar os monstrenos. O rei já quase morrendo pede para o Sabo contar para o Luffy e para Vivi que todos eles também carregam o nome Di. Enquanto isso a perseguição continua, e a Imu lança a seta do mal mais uma vez em cima deles, mas dessa vez ela consegue acertar e ferir o Sabo. Agora são dois feridos contra um bando de demônios de slime. É aí que o Rei Cobra se sacrifica para que o Sabo conseguisse fugir e carregasse a mensagem e o legado da Nefertari de Lily. Atrás da sala, o Apollo estava espiando por um buraco na parede e presenciou toda a cena.
O Sepakol tremia tanto de medo que seu queixo fez barulho e alertou um dos Gorosei. Ele sai correndo como quem precisa chegar no banheiro com muita urgência. Enquanto isso, em outro canto a princesa Vivi estava amarrada, sendo mantida prisioneira da CP0. E ao mesmo tempo, em outro canto, o Fujitora estava enfrentando o Ryukugyu e ajudando os escravos a fugirem. O cabeça de árvore já se transforma no Groot gigante e peita o Fujitora, que também não parece arregar. Mas isso tudo é só a Cypher Paul cantando a pedra para a princesa Vivi dos acontecimentos recentes. Aí do nada o Apol atravessa a parede da sala e atropela tudo que estava pelo caminho e sai batida atravessando as paredes seguintes. Nessa a Vivi aproveita para fugir da CP0 e entra na boca do Apol para se libertar e quase mata a esposa do cara do coração, coitada. Ela achou que estava sendo traída, né? Só que o cara estava só se cagando de medo mesmo. E o episódio acaba por aí. No episódio seguinte, o Sabo já aparece na floresta. O cara tá gravemente ferido e abalado pelo que aconteceu na Sala do Trono. Mas aí do nada um dos soldados pula dos arbustos em cima do Sabo e a cena corta pro castelo. Enquanto Pel e companhia estão procurando pelo Rei Cobra e pela Princesa Vivi. Na cena seguinte, vemos que o Sabo escapou dos soldados da floresta e ainda roubou a armadura dele, né? Lógico. Perto dali, a Vivi estava se escondendo com o Apol e conseguiram entrar escondidos em um navio. Lá o Boca de Bueiro tira um Dendemushi do buraco onde o sol não bate e liga pro Morgans, o Léo Dias do anime, e pede asilo político em troca de uma matéria. Ao mesmo tempo, em outros dois navios diferentes estão Sabo e a Bonnie, cada um indo pro canto. De volta ao castelo, os Gorosei se reúnem para discutir o que havia acontecido, mas logo recebem a ligação da Imu-sama. Querendo ver a chama matriarca, ela decide testar no reino de Lulúzia. Depois dos reclames do Plim Plim, a marinha aparece informando ao Akainu algumas revoltas em Aegis e Tajinen. O Akainu resolve então mandar os serafins para resolver o problema. Aí aparecem os serafins do Doflamingo, do Moria e do Crocodile. Em um dos navios, o Crocodile de verdade aparece. Os marinheiros já largam logo o chumbo grosso na cara do tiozão da Lacoste. Mas ele vai todo mundo com um ataque só. De volta a tempos atuais, vemos que tudo até agora foi só um relato do Sabo contando o que aconteceu pro pai do Luffy e o Ivan, e como tudo isso resultou em mais alistados para o exército revolucionário. Nessa cena, ele relata o que viu acontecer em Lulúzia enquanto se afastava no mar. Em seguida, o Ivan lembra ao Sabo que na história, há 800 anos atrás, havia um rei chamado Imu, e que existia uma habilidade que permitia uma pessoa ser imortal. E que somente uma pessoa com tal poder seria capaz de fazer os Gorosei se curvarem diante dela. E tem mais, e se o que o Sabo viu em Lulúzia foi uma arma do governo? E se foi obra do Vegapunk? E se foi uma arma anciã? De volta a Marijoás, você lembra que os Noia do bando do Luffy desceram a marreta em um dos dragões celestiais, né? Pois é, o chefão foi tirar satisfação em pessoa, o supremo comandante dos Cavaleiros Sagrados, São Fingerland Garden. E o cara é tão pica que ele executou na frente de todos os dragões celestiais um outro dragão celestial, o Don Quixote Miosgar, por traição. Mais um episódio pra conta. O episódio seguinte começa com o Garp ainda jovem treinando socos em um navio destruído num cemitério dos navios. Junto com ele estava o Aokiji, ainda jovem. Os dois dão golpes tão fortes que estremecem o lugar e o som é mais alto que uma JBL Boombox. A porrada foi tanta que comeu a frente dos navios depois de alguns anos de treinamento. De volta à ilha onde fica o covil dos piratas do Barba Negra, Kobe e Garp enfrentam a tripulação do Barrigudo Desdentado. Eles estão enfrentando o Wolf, que parece mais uma montanha do que qualquer coisa. O Garp, com um salto digno do Superman, sai voando em direção ao grandalhão e lança logo um socão no meio da testa dele e isola o gigante como se não fosse nada. Do nada o Shot aparece e mete um catom pra cima do Garp, mas ele defende com os corpos dos piratas que estavam ali, e ainda joga eles que nem bola de fogo pra cima de geral. Hora de bater em retirada, tome vantagem, mas pera aí, o Kuzan reaparece e chama o ex-mestre pra porrada, mas mesmo assim, eles tentam correr pro navio. O Kobe vê uma refém em perigo e tenta resgatá-la, só que na verdade era uma armadilha. O Shiryu, com seu cólera do dragão... Não, desculpa, anime errado. O Shiryu, com sua técnica de invisibilidade, tenta atravessar o Kobe, mas o Garp entra na frente e acaba sendo atingido em cheio. Mesmo ferido, o velho é tão forte que ele ainda revida o ataque. O Kuzan aproveita a oportunidade e parte para cima do Garp, que nem a Elsa da TPM. O Garp aceita o desafio e vai para cima também. Aí é flashback, né, pai? Ele se lembra de quando o Kuzan se tornou seu pupilo e de todos os momentos que eles passaram juntos. Momento ternura, antes de um show de efeitos visuais e um soco que fez todo mundo na ilha sair voando. Mas não acabou não. O Pizarro transforma a ilha toda em parte do seu corpo para atacar o navio da marinha.
O cara tava tão grande que ele conseguia alcançar um navio que já estava em alto mar, isso da ilha. O episódio termina com o Garp passando a bola pro Kobe. O episódio começa com o Kobe sem saber o que fazer para parar a ilha ambulante e esmagar seus amigos no navio. Mas aí o Garp arma um plano e dá aquela palavra que levanta a moral, e o Kobe, junto com o Gruz e o Helmeppo, compõem uma das cenas mais maneiras do episódio. Eles saltam em direção à mão gigante para destruí-la, seguindo o plano do Garp. Daí o Garp levanta e, mesmo com um ferimento mortal, ele libera um poder descomunal e desfere um golpe poderosíssimo contra o Kuzan. O velhinho é tão rápido que parece até o The Flash. No meio da luta ele parte para cima do Pizarro com um ataque mais forte que um Kamehameha de hack, que abriu um buraco na cabeça do Caveirinha da cripta. Caveirinha não, né? Caveirão, porque o cara é gigante. O Kobe entende a deixa e acelera usando a caminhada da lua, que nem um desesperado. O cara corre tanto que ele gira no ar sem controle, parece até o peão da casa própria. Mas eu acho que ele girou tanto que ele acabou carregando e desbloqueando o poder dele. O cara lança um soco digno do Garp e esfacela a mão gigante do Pizarro com um poder absurdo, meu amigo. Eles conseguem voltar pro navio depois disso. O cara mereceu até um chamego da Hibari-san, né? Cê é louco. A cena seguinte é o Garp ligando do Dendemushi e mandando todos embora da ilha sem ele. Tudo isso como se ele tivesse seguro e salvo, sempre com um sorriso no rosto. Quando na verdade o Kuzan tinha empalado ele com uma estaca gigante de gelo e os piratas do Barba Negra já tinham cercado ele. O episódio acaba com o Kuzan congelando o Garp. E esse foi o último episódio de One Piece antes das férias do anime. Não esquece de deixar aquele like maroto e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber os vídeos novos daqui que a gente lançar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.